boa tarde. Vocês não estão enganados, eu não sou o Roberto, realmente. Por algum motivo ele não pôde vir hoje, tá, pessoal? Aí eu vou fazer a explanação no lugar dele, tá? Esse tema aqui, Trabalhadores da Última Hora, está no Evangelho, segundo o Espiritismo, e é muito bem esclarecido pelo Espírito Paulo. E foi de lá que eu peguei e trouxe para a gente estar comentando hoje. Tá bom a altura do áudio? Então tá. A gente vai falar algumas coisas que Jesus disse que muitas vezes não fica bem entendido lendo de primeira ou só lendo superficialmente, que lá naquele capítulo os Espíritos detalham para nós. Como, por exemplo, os últimos serão os primeiros, né? E a gente vai estar esclarecendo tudo isso. Então, eu vou primeiro começar falando de um conceito que fecha esse capítulo dos trabalhadores da última hora. Eu trouxe para nós a significação lá do dicionário Hawaii. Solidariedade é o sentimento de simpatia, ternura ou piedade pelos pobres, pelos desprotegidos, pelos que sofrem, caracterizando-se pela cooperação ou assistência moral que se manifesta ou testemunha a alguém em qualquer circunstância. Então, toda vez que a gente coopera com alguém, que a gente tenta auxiliar essa pessoa, tenta ajudar de alguma forma no sentido daquilo que a gente tem para dar, a gente está sendo solidário com aquela pessoa. E aí, nesse momento, então, Jesus ele vai estar tratando dessa passagem dos trabalhadores da última hora. Ela também pode ser encontrada como trabalhadores da vinha. Então eu vou ler para nós como é que está lá. O reino dos céus, Jesus falando, né? É semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Então, vamos imaginar esse trabalhador da vinha, uma pessoa que tinha uma vinícola, né? Então ele foi lá, pegou alguns trabalhadores e combinou com esses trabalhadores que pagaria 1 denário por dia de trabalho. Isso já era bem cedo. Saiu de novo à 3ª hora do dia. É assim, as horas nessa época elas eram contadas a partir de quando o sol nascia. Então, a 3ª hora do dia era mais ou menos 9 horas da manhã, porque a hora começava ali 6 horas por aí. Então ele saiu lá às 9 da manhã e vendo que outros conservavam-se na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Então ele também não prometeu nada, e ele falou: vão lá vocês também trabalhar, e eu vou pagar para vocês o quanto for razoável. E essas pessoas foram sem reclamar. Continuando, ele saiu novamente à hora 6ª, meio-dia, e a hora 9ª, que seria 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa que ele tinha feito anteriormente. E saiu mais uma vez a 1/10 hora, que daí já era lá por 6 horas da tarde, já finalizando o dia. Encontrou ainda outros que estavam desocupados, 5 horas da tarde, e tinha ainda gente lá desocupada, aos quais disse: por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: ide vós também para a minha vinha. E todos foram lá e ao final do dia terminaram o trabalho. Porque vejam que o dono da vinha, justamente, ele aqui simbolizando Deus. E o administrador de tudo, ele tem a visão mais ampla, muitas vezes, do que só aqueles que estão trabalhando. Por quê? Se ele foi várias vezes buscar pessoas para trabalhar na vinha dele, provavelmente ele temia que o trabalho não tivesse sido acabado no final do dia só com aquelas pessoas que estavam. Então ele dava possibilidade de outros irem ajudar para que o trabalho pudesse ser concluído. E graças a ele ter ido várias vezes e trazido
várias pessoas para ajudar ali ao longo do dia, eles conseguiram concluir todo o trabalho. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios. Então, chamou lá uma pessoa, né, e falou: chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Ou seja, então ele ia começar pagando pelos que tinham sido contratados por último, aqueles que tinham ficado o dia todo lá sem trabalho, ali na expectativa de se iam conseguir alguma coisa para conseguir fornecer alimento para suas famílias. Aquelas pessoas tinham ficado ali o dia todo e ele preferiu começar por elas, né? Depois nós vamos tentar entender por que será que Jesus preferiu começar por essas pessoas que foram por último, né? E aproximando-se então os que só a 1/10 hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Então, aquelas pessoas que chegaram na última hora receberam 1 denário, o mesmo valor que havia sido combinado com aqueles que haviam chegado cedo. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar julgaram que iam receber mais. Eles pensaram: bom, se ele está pagando 1 denário para aqueles ali, que chegaram depois, então provavelmente ele vai pagar um pouquinho melhor para a gente. Mas, porém, receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo, queixaram-se ao pai de família, dizendo: esses últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dás tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e o calor. Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles: meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho porque sou bom? Então vejam bem, ele tinha combinado com aquelas pessoas que ele ia pagar 1 denário. A pessoa trabalhou o dia inteiro sabendo quanto ela ia receber. Aí na hora de receber, ela viu que o outro tinha recebido o mesmo tanto e o olho cresceu, entendeu? Porque aí o que ela estava esperando que ia receber mais? E aí ela achou que o dono da vinha é quem estava fazendo alguma coisa de errado, quando na verdade ela que estava cuidando do trabalho. O trabalhador estava chegando já querendo comandar a empresa toda já, falando: não, você tem que fazer do jeito que eu acho, mais ou menos assim. E normalmente nesse trecho dá um nó na cabeça, porque a gente quer ser solidário com quem foi injustiçado, porque nós normalmente nos identificamos com quem foi injustiçado, mas nós não percebemos o quanto essa pessoa que está cobrando do dono da vinha mais pelo que foi combinado diferente, ele é que está sendo injusto, agindo sem caridade, querendo gerir as atitudes do dono da vinha, ao invés de cuidar do trabalho dele, né? Quem deve decidir pelo aproveitamento do tempo de cada um é o dono da vinha, é Deus. Então, assim, a lição-chave desse ensinamento é a questão do aproveitamento do tempo. Quem é que disse que só porque a pessoa chegou cedo ela realmente trabalhou mais do que o que às vezes chegou no final? Ela teve mais tempo, né? Teoricamente sim, deveria ter trabalhado mais, mas nem sempre é o caso. Muitas vezes ela não aproveitou e aquele outro que ficou o dia todo sem ter a possibilidade de saber se ele ia ser empregado ou não, com aquela angústia de não saber se ia ter o que levar para sua família ou não, ele aproveitou com muita força aquele momentinho que ele recebeu para trabalhar, para estar auxiliando no término do trabalho, porque sem ele o trabalho não seria concluído, e dessa maneira ele ia receber o quanto fosse dado a ele, e ele recebeu a mesma quantia que o outro. Não significa que todos os que trabalharam o dia todo trabalharam menos do que o da última hora. E também nem que o da última hora, todos os que chegaram na última hora, trabalharam mais. É uma questão de aproveitamento de tempo. E nós vamos ver que os Espíritos vão esclarecer para nós que teve trabalhadores da primeira hora que começaram cedo e que hoje são os modelos e guias para nós.
isso, né, pessoal, é uma parábola, então são figuras de linguagem. Na verdade, o dono da vinha é Deus, os trabalhadores são as pessoas que trabalham na seara de Deus, de Jesus. Muitos que já vêm trabalhando desde a primeira hora e os da última hora, que somos nós. Não só os espíritas, mas principalmente nós que já estamos de frente com essas verdades, mas todos os de qualquer religião que trabalham em prol da seara do Cristo. Então, nesse capítulo ele termina dizendo assim: assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Então, e aí ele termina fazendo essa menção aqui, a parábola do festim das bodas. Então, assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Os últimos, geralmente, eles acabam por uma questão de solidariedade, que é o tema-chave desse ensinamento, indo na frente, porque os primeiros são gentis e solidários e caridosos. Querem um exemplo? Por exemplo, as pessoas, o seu Raimundo, que abre aqui o centro. Então ele é o primeiro a chegar, ele arruma tudo aqui para nós e ele é o último a sair, porque aí ele vai esperar todo mundo sair e aí é que ele vai sair. E é nesse sentido que os primeiros serão os últimos, porque eles dão a vez para os últimos, porque eles têm a solidariedade, eles entenderam o princípio da solidariedade, diferente daquele trabalhador que reclamou. Ou seja, então não significa que todos os trabalhadores da primeira hora então reclamaram. Uma pessoa reclamou. E é nesse sentido. E os últimos serão os primeiros, porque a gente chegou, está auxiliando, já pega tudo mastigado, né? A gente já tem as obras todas decodificadas, a gente tem liberdade para falar, a gente pode chegar aqui e falar de espiritismo, eu posso falar na rua, eu posso falar no meu trabalho, coisa que os primeiros não podiam. Então a gente já vem com o trabalho já encaminhado e com tudo pronto. Mas por isso, a quantidade do nosso serviço em comparação com os primeiros é menor, mas a qualidade do nosso serviço acaba sendo maior, porque a gente tem mais possibilidades de se orientar. Chico deixou tantas obras pra gente, Kardec, Divaldo, tantos outros espíritas, e a gente, baseado em tudo isso, a gente tem condição de fazer um trabalho de muita qualidade para estar atingindo o maior número de corações possível. Coisas que para os primeiros era muito difícil, porque eles ainda estavam iniciando o trabalho, eles não tinham essa abertura que a gente tem. E essa parábola das bodas de festim é mais ou menos assim, que assim, pessoal, essa palestra eu já fiz já faz algum tempo, já faz uns 3 meses, então eu vou tentar lembrar rapidinho dela aqui, que vocês já devem conhecer também. Então, um rei, ele mandou fazer uma festa pro filho dele, e ele mandou convidar as pessoas importantes para irem para aquela festa. Mas as pessoas importantes não foram. E aí ele mandou chamar os trabalhadores que estavam por ali em volta do castelo. E esses trabalhadores também não foram. E aí, por último, ele mandou chamar todos que se encontravam nas ruas, qualquer um que tivesse, mesmo necessitado, mesmo doente, qualquer um que era para vir ali comemorar a festa das bodas do filho dele. E na mesa, na hora do jantar, ele pergunta a uma das pessoas: por que você não está vestido com a roupa adequada, com a túnica certa para estar aqui? E aí a pessoa fala: eu não sabia que eu teria que me vestir. Perdão se alguma coisa não está exatamente do tipo, mas a ideia, a moral da história é essa. Então a pessoa fala: eu não sabia que eu tinha que vestir essa roupa. E aí o dono da festa, o rei, fala: olha, então você vai ter que sair, porque só vai poder participar quem está vestido com a roupa, né? Que roupa seria essa? É a roupa da solidariedade. Então, muitos são chamados para fazer o serviço em prol da propagação do Evangelho de Jesus, de Deus, da caridade, do respeito ao próximo. Mas nem todos são os escolhidos.
E nem todos são os escolhidos, porque nem todos estão vestindo a túnica. Então, muitas vezes a gente faz por quê? Por vaidade, a gente faz porque a gente quer aparecer, a gente faz porque a gente acha que está fazendo, mas nem sabe direito por quê. Então, se falta a túnica da solidariedade, da simpatia, a túnica da empatia, da gente amar o próximo como a si mesmo, então a gente provavelmente não está entre os escolhidos. A gente pode ter sido chamado, mas não está fazendo exatamente o que deveria. Então não basta ser só convidado, né? Você tem que vestir a túnica e fazer por merecer. Tal um dos verdadeiros sentidos dessa parábola que encerra como todas as de que Jesus se utilizou falando ao povo. O germe do fruto e também sob todas as formas, sob todas as imagens, a revelação da magnífica unidade que harmoniza todas as coisas no universo, da solidariedade, que liga todos os seres presentes ao passado e ao futuro. Esse é o encerramento lá da passagem. Então, justamente, por que aquela pessoa que trabalhou o dia todo, estava tranquilo, que já teria o pão de cada dia para sua família, estava preocupado que o outro ia receber o mesmo tanto que ela? Estava faltando de solidariedade, porque ele não pensava que aquela pessoa também tinha uma família, e só o fato de ele receber o mesmo tanto e que havia sido combinado com ele, lhe dava a possibilidade dele poder reclamar e achar que não era mais suficiente. Então, muitas vezes a gente não olha sobre essa perspectiva do aproveitamento do tempo. E aí, qualquer um poderia ser chamado na última hora e ganhar o salário? Os Espíritos nos esclarecem que não. Que cada um só vai receber o salário quando tiver vestido com a túnica. A solidariedade é uma via de mão dupla. É necessário contar com a boa vontade de ambas as partes. Pois não é caridade você também ajudar quem não quer ser ajudado. O trabalhador ele tem que ter boa vontade. Os que negaram o serviço por preguiça, esses aí não poderiam receber o salário. Os que não tivessem boa vontade também não poderiam. E os que, além de não trabalhar, utilizassem o tempo de uma forma ruim. Então, assim, se a pessoa não está de boa vontade para fazer aquilo, certamente ela não ia receber o denário, né? Se a pessoa também ela não tivesse ido trabalhar em alguma hora do dia que o patrão tivesse chamado, que Deus te chama, por preguiça de fazer aquilo, ela também não poderia receber o salário. E pior ainda é aquela pessoa que, além de negar o trabalho, ainda usa o tempo para fazer coisa que não deve. Então, esses não teriam direito a esse salário. O obreiro da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade haja conservado à disposição daquele que o tinha de empregar. Então, ele estava ali esperando, só ainda não tinha acontecido ainda, mas ele estava digno, ele estava de boa vontade. E que o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Tem ele o direito ao salário, porque desde a alvorada esperava com impaciência aquele que por fim o chamaria para o trabalho. Laborioso, trabalhador, apenas lhe faltava o labor. Se, porém, houvesse negado o trabalho a qualquer hora do dia, se houvesse dito, tenhamos paciência, eu estou bem assim, estou agradável. Quando soar a última hora, é que será tempo de pensar no salário do dia. Que necessidade tenho de me incomodar por um patrão a quem não conheço e não estimo? Quanto mais tarde, melhor. Esse tal, meus amigos, não teria tido o salário do obreiro, mas o salário da preguiça. E o que dizer então daqueles que, em vez de apenas se conservar inativo, hajam empregado as horas destinadas ao labor do dia em praticar atos culposos, que haja blasfemado, que derramado o sangue de outras pessoas? Que será desse? Bastar-lhe-á dizer, à última hora,
Senhor, empreguei mal o meu tempo, toma-me até o fim do dia para que eu execute um pouco, embora bem pouco, da minha tarefa e dá-me o salário do trabalhador de boa vontade? E aí a resposta seria não. O Senhor dirá não tenho presente trabalho para te dar, mal barateaste o teu tempo, esqueceste o que havias aprendido, já não sabes trabalhar na minha vinha. Recomeça, portanto, a aprender, e quando te achares mais bem disposto, vem ter comigo, e eu te franquearei o meu vasto campo, onde poderás trabalhar a qualquer hora do dia. Então veja, mesmo aquele que age empregado mal a hora, não é que ele está destinado então a nunca mais receber o apoio. Não, ele está sem a túnica, né, gente? Ele tirou a túnica dele e jogou fora. Então ele vai ter que dar um jeito de encontrar, vestir, e aí ele pode voltar a pedir serviço que ele tem. Com certeza, a gente sabe que todos são muito bem-vindos na seara de Jesus, mas não é o arrependimento, ele não pode ser da boca, né? Ele tem que passar as 3 etapas, que seria então o arrependimento, a expiação e aí a reparação. Muitos não precisam passar pela expiação, desde que reparem, né? A expiação é mais aquela coisa do não aceitar. Eu trouxe para nós um trechinho aqui do Nosso Lar que fala possivelmente o que é esse salário que a gente está falando aí. Que salário que é esse, o denário que eles estão recebendo? A gente já entendeu quem são os trabalhadores, já entendeu quem é o dono da vinha. Que salário é esse? Então, lá no capítulo 36, chamado de O Sonho, quando Eunice é levado até uma dimensão de plano superior para estar conversando com a mãe dele após um dia de muito trabalho. E a mãe dele diz assim: conhecemos aqui, na maioria das colônias espirituais, a remuneração de serviço do bônus hora. Nossa base de compensação une 2 fatores essenciais. O bônus representa a possibilidade de receber alguma coisa de nossos irmãos em luta, ou de remunerar alguém que se encontre em nossas realizações. Mas o critério quanto ao valor da hora pertence exclusivamente a Deus. Então, essa parte final aqui, o critério quanto ao valor da hora pertence exclusivamente a Deus, fecha aquela parte lá que o rapaz queria dizer quanto que Deus tinha que pagar para cada um. E o bônus hora é o salário que é digno do nosso merecimento. Seja nós aqui encarnados, lá eles chamam de bônus hora, mas a gente pode receber desse bônus hora aqui encarnados. Porque quando os espíritos trabalham, quando nós trabalhamos em prol dos outros, pelo bem das pessoas, quando lá eles ficam trabalhando em asilos, em hospitais, em manicômios, toda a remuneração deles, qual é? É poder empregar na outra pessoa a possibilidade de ajudar. Na bonificação exterior, pode haver muitos erros de nossa personalidade falível, considerando nossa posição de criaturas em labores de evolução, como acontece na Terra. Mas no que concerne ao conteúdo espiritual da hora, a correspondência direta entre o servidor e as forças divinas da criação. Então a gente sabe exatamente quanto vale a nossa hora, porque essa correspondência que Deus sabe é você e Deus, não tem ninguém no meio. E a nossa consciência sabe qual é o aproveitamento. Às vezes a gente pode negligenciar isso, mas quando a gente, principalmente em fases que a gente está passando por dificuldade ou na desencarnação, a gente leva tudo isso em consideração. Eu tinha trazido um videozinho aqui para nós, mas eu vou passar ele porque senão vai passar muito tempo, a gente já está se caminhando para o final. Mas ele tratava de um trecho do filme do Nosso Lar, que esse trecho está no nosso canal do YouTube, caso alguém queira estar assistindo, do Maria Modesto Cravo, e ele fala sobre o valor da hora. E aí lá tem uma moça, uma mulher, que ela está há 7 anos no plano espiritual, lá na colônia de Nosso Lar, e ela quer interceder pelos filhos. Só que o ministro Clarencio, não lembro exatamente o nome do ministro, pergunta para ela: quantas horas de trabalho a senhora tem? E aí ela tem assim uma coisa mínima, tipo 6 horas de trabalho, assim, uma coisa assim muito, em 7 anos que ela estava lá. E aí ele fala: mas por quê? Te dei vaga lá nas fábricas de alimentos.
Ah, mas lá era muito difícil. Ah, mas então lá nas câmaras de retificação, que é o lugar onde os espíritos costumam socorrer pessoas do umbral, ou espíritos muito doentes, que precisam de auxílio. E ela disse que era muito difícil, muito trabalhoso. E aí o André Luiz, que estava em par com ela na hora dessa entrevista, entendeu que, porque ele tinha ido lá para pedir, para poder vir visitar a família dele. E aí ele entendeu que ele ainda não estava podendo pedir nada, que ele estava precisando era fazer mais. Aí depois que ele fizesse, aí ele poderia pedir alguma coisa. E é legal também a gente ter a ideia de também que não é só para sair fazendo tipo louco as coisas, não é agir por agir. Essa aqui, eu coloquei um trecho que está lá no livro Pensamento e Vida do Emmanuel, capítulo 7, fala assim: não vale, contudo, agir por agir. As regiões infernais vibram repletas de movimento. Então, assim, tem um exemplo que é da figura, que é a Maria e Marta, quando Jesus foi lá na casa deles. Então, quando Jesus chegou lá, Maria parou tudo que estava fazendo. A Maria, irmã da Marta, e não a Maria, mãe dele, tá, gente? E ela parou tudo que ela estava fazendo e foi ficar com Jesus. E Marta, na presença de Jesus, o que ela ficava fazendo? Ela, ai, olha, Senhor, não aguento mais a Maria, ela não me ajuda com as coisas de casa, fica só aí conversando e rezando e não vem me ajudar, aqui tem louça para lavar, tem coisa para fazer. E aí Jesus diz para ela: Marta, Marta, você está preocupada com tanta coisa, quando na verdade só uma basta. Então, gente, acima de tudo, aquilo que a gente faz de bem em prol da caridade, em prol de Jesus, tem que principalmente fazer bem pra gente, porque se você só fazer por fazer, também não é válido. Você tem que fazer algo que te melhore, porque às vezes a gente vive a nossa vida num acelero. Então a gente quer ser o melhor no trabalho, quer ser o melhor em tudo que faz. E muitas vezes a gente veio para, por exemplo, ser uma boa mãe, ser uma esposa digna, ter... a nossa missão muitas vezes está relacionada justamente com o nosso parceiro, com o nosso filho, com os nossos pais. E a gente fica tão preocupado com tantas outras coisas, que aí fica ali espivetado, nem sabe o que está fazendo mais, e não está aproveitando direito a hora. Então, assim, a vontade do labor, ela é importante, mas você tem que ter foco naquilo que está fazendo. Seria legal poder unir o coração da Maria e a vontade de trabalhar da Marta. Então, além do trabalho... isso aqui também está lá, no mesmo capítulo. Emmanuel descreve para nós que tem 3 tipos de trabalho. Trabalho obrigação, que nos remunera de pronto. É necessário nos atenhamos ao prazer de servir. Então, esse daí é aquele que a gente faz aqui para a gente se alimentar. O trabalho ação, que transforma o ambiente, que transforma por fora. E o trabalho serviço, que transforma o homem. Então, a gente pode fazer muita coisa que transforma o nosso ambiente. Mas quando a gente faz essas coisas com o objetivo de servir ao próximo mesmo, com o objetivo de servir a Jesus, de servir a Deus, então esse trabalho transforma a gente e as outras pessoas. E essa que é a transformação verdadeira. E é onde começa o salário. Nos círculos mais elevados do espírito, o trabalho não é imposto. A criatura consciente da verdade compreende que a ação no bem é ajustamento às leis de Deus. E finaliza também o capítulo Jesus dizendo assim: eu e meu pai obramos até hoje, né? Então a gente reclama às vezes de trabalhar, Deus, Jesus trabalham até hoje. E a gente tem um exemplo muito legal dessa história dos primeiros serão os últimos também, Bezerra de Menezes. Tem um livro da história da vida dele que fala assim que ele foi convidado após desencarnar a ir habitar planos superiores. Ele já tinha condição de habitar planos superiores. E ele disse que não, que ele ia ficar até concluir o serviço aqui. E ele não foi. E ele ficou e está trabalhando até hoje. Então ele foi um dos primeiros e ele vai ser um dos últimos
porque ele quer ficar até que a gente se regenere de fato. Isso pode levar ainda algum tempo. E aí ele fala que muitos são os profetas, esses obreiros da primeira hora, Moisés e todos os que iniciaram e marcaram as etapas do progresso. E estes que por último vieram foram anunciados e preditos desde a aurora do advento do Messias, e receberão a mesma recompensa. Então, a aurora do advento do Messias é quando Jesus, na ceia, ele disse que Deus ia mandar, meu Pai vai mandar um consolador para vocês, né? Aqui, ó. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque Ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então isso está lá em João 14, 15 a 17 os versículos. E aí a gente, pegando o Evangelho segundo o Espiritismo, vocês podem ver lá que tem o advento do Espírito de verdade, cumprindo a promessa de Jesus do Consolador prometido. Pessoal, espero que vocês tenham conseguido entender essa mensagem, que na verdade a gente tem que estar preocupado com o nosso trabalho e com a nossa melhora, e não com o trabalho do outro, muitas vezes acima do nosso, que a gente possa ter essa consciência de ter solidariedade com as outras pessoas, e que essa mensagem possa servir para a gente caminhar aí nos próximos dias pensando qual é o valor da nossa hora. Quanto será que a gente tem de merecimento para estar auxiliando as pessoas que a gente pede prece, que a gente reza, que a gente quer tanto fazer pelos outros? Então, qual que é esse merecimento? Quanto tempo? Qual que é aquele sábado que a gente guarda para Deus, né? Porque a ideia do sábado não é o sábado, é qual é o tempo que você guarda para Deus. Então, eu quero agradecer a paciência de todos. E agora vamos para a nossa prece. Então. Querido Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome para falar dos seus ensinamentos. Jesus, que possamos ter boa vontade, que não tenhamos preguiça e que possamos utilizar a nossa hora em prol do bem ao próximo, em prol de bons pensamentos, de boas atitudes que possam contagiar as pessoas que nos circundam. Que possamos, espelhados em nosso querido amigo Chico Xavier, com quem hoje passamos a tarde assistindo o filme, e nos espelharmos no trabalho deste homem e de tantos outros que estão à nossa frente, que possamos abrir os olhos e termos olhos de ver o quanto esforço essas pessoas fazem e que possamos cada vez um pouquinho mais nos melhorarmos. Que possamos adentrar lá no fundo da nossa alma todos os dias e todas as noites antes de deitarmos a cabeça no travesseiro, para entendermos um pouco mais do que precisamos fazer, das missões que temos que cumprir, das responsabilidades para com as pessoas à nossa volta e para com a nossa família. E dessa maneira possamos focar num trabalho, serviço, onde possamos ser servos daqueles que necessitam do nosso trabalho. Que voltemos para casa nesta noite em paz, com o coração cheio de boa vontade e de luz, para começarmos por aquela coisinha mais simples, mas que há muito tempo viemos postergando, estamos delongando para a sua conclusão. Que tenhamos vontade de servir, Senhor, que assim seja.